Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Um homem conhecido como valente e poderoso. Vamos ver sobre ele logo após a nossa vinheta. Muitos poucos conhecem sobre essa característica do bisavô de Davi. Vamos ao nosso tema. Um homem valente, poderoso e de palavra. Boaz. O nosso texto base está em Ruth, capítulo 2, verso 1, que diz: E tinha Noemi, um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Elimeleque era o marido de Noemi. Para entendermos sobre a importância de Boaz, é importante nós vermos a história de uma família que, ao passar por uma crise em sua cidade, decidiu mudar-se para outro lugar. Vamos conferir em Ruth, capítulo 1, verso 1 e verso 2. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o da sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Estava tendo fome na terra de Belém. E Elimeleque pega a esposa Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, e ele vai para os campos de Moabe. E lá o tempo passou, ele morreu. Malom, o filho, casou-se com Ruth, e Quilion casou-se com Orfa, ambas mulheres moabitas. Mais tarde, aproximadamente uns 10 anos, lá em Moabe, morreram tanto Quilion como Malom, e Noemi, entristecida, ela resolveu retornar para Belém de Judá, porque ela soube que o Senhor estava abençoando aquele lugar, e junto com ela veio a nora, veio com ela Ruth. De tanto insistir, Noemi deixou Ruth vir com ela. Ruth, capítulo 1, verso 16 e verso 17. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth estava afeiçoada à sogra dela, e quando a sogra decide voltar para Belém, Ruth volta com ela, e Ruth mostra para ela o amor que ela sentia pela sogra, e ainda Ruth fala: o teu Deus é o meu Deus. Mas quando elas chegam lá em Belém, Noemi estava triste, amargurada devido à morte da família dela, do esposo e dos filhos, e ela pediu para não chamarem ela de Noemi, e sim de Mara, que significa amarga. Como a Noemi já era uma mulher idosa, Ruth se ofereceu para ir buscar alimento, sendo dirigida por Deus. Deus conduziu ao campo de Boaz, e foi justamente no campo de Boaz que Ruth foi colher espigas. Vamos conferir Ruth, capítulo 2, verso 3. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte
uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Como é bom nós sermos conduzidos pelo Senhor, como é bom deixarmos o Senhor nos conduzir. E foi justamente isso que aconteceu com Ruth. Ela foi conduzida pelo Senhor ao campo de Boaz. Ela não conhecia, ela não sabia que era parente do falecido. Boaz significa nele a força, significa também rapidez. E Boaz, ele era judeu, ele era filho de Raabe com Salmão. Vamos conferir Mateus 1:5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Então Raabe era aquela mulher que foi prostituta lá em Jericó, aquela mulher que escondeu os espias na época de Josué. Quando ela se converteu ao Senhor, Deus deu a ela família, e ela consta na árvore genealógica do nosso Jesus. Boaz, ele era um homem humilde, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem muito educado, ele tratava muito bem os empregados, ele era um homem que tratava os empregados com respeito. Ruth, capítulo 2, verso 4. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Um homem temente a Deus é um homem que faz a diferença aonde ele estiver. E Boaz, ele era um homem atencioso e era também observador. Ruth, capítulo 2, verso 5. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Olha que interessante, ele observou entre os segadores, entre as pessoas que estavam colhendo espigas, havia Ruth, e ele chamou a atenção do moço para quem era aquela mulher. Ele gostaria de saber. Ruth, capítulo 2, verso 6 e verso 7. E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Gavela é punhado de espigas cortadas, tá? Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Ruth chamou a atenção dele, possivelmente pela beleza, mas pela humildade, por ela ser uma mulher trabalhadora. Boaz, vendo que ela estava trabalhando, mostrou-se interessado porque era uma mulher leal, era uma mulher companheira, era uma mulher que estava fazendo muito bem a Noemi, e Boaz mandou chamá-la. Ruth, capítulo 2, verso 8 e verso 6. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Ele estava oferecendo proteção a Ruth, um homem protetor, mas era um homem humilde, era um homem rico, um homem poderoso por causa da fortuna que ele tinha, até mesmo considerado um fazendeiro, um homem temente a Deus, e também era um homem atencioso, respeitoso. Quando Ruth ouviu ele falar, ela lhe foi grata. Ruth, capítulo 2, verso 10. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ela até estranhou, mas Boaz, ele demonstrou gratidão a ela pelo cuidado
cuidado que ela tinha com Noemi, ele elogia Ruth e ele abençoou a Ruth. Ruth capítulo 2, verso 11, verso 12, e respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Que demonstração de um homem temente a Deus. Ele abençoou Ruth pelo gesto, pelo carinho dela, pelo cuidado que ela estava tendo com a sogra. E Ruth, ela demonstrou também gratidão e submissão a Boaz. Ruth capítulo 2, verso 13, e disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Ela ouviu palavras carinhosas, ela ouviu uma bênção de um homem bem conceituado, e Boaz todo momento se mostrava generoso. Ruth capítulo 2, verso 14 a 16. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. Olha que homem protetor, olha que homem provedor. Ruth, ela terminou o dia, ela voltou para casa, ela contou para a sogra dela onde ela esteve, e ela falou: eu estive no campo de um homem chamado Boaz, um homem generoso. Quando Noemi ouviu, Noemi se alegrou, ela entendeu que o Senhor estava conduzindo todas as circunstâncias, todas as situações, e Noemi bendisse ao Senhor. Ruth capítulo 2, verso 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. Olha, a esperança surgiu novamente na vida de Noemi. Deus havia estipulado a lei do levirato lá em Israel, e o remidor era o parente mais próximo daquele que havia morrido, e o remidor, ele deveria comprar a terra do falecido, casar-se com a viúva para que o nome do falecido não se apagasse, não fosse extinto de Israel. Eu gosto de ver como a Bíblia nos mostra que Deus é um Deus cuidadoso, Deus é um Deus detalhista. Lucas 20, 28, vamos ver? Mestre, Moisés nos legou por escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve se casar com a viúva e gerar descendência ao falecido. Essa é a lei do levirato. Noemi instruiu Ruth como ela deveria proceder. Noemi instruiu Ruth, orientou a Ruth para ela demonstrar interesse por Boaz, porque Boaz poderia resgatar ela. E Ruth obedeceu em tudo a que Noemi falou. Quando Boaz foi se deitar na eira, a eira é o lugar onde os trabalhadores separavam os grãos. Boaz, após comemorar a colheita, que foi muito abençoada, ele foi se deitar. Ruth, de mansinho, deitou aos pés dele. Ruth descobriu os pés dele. Isso era uma atitude onde ela estava demonstrando interesse.
Ruth, capítulo 3, verso 8. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. Eu imagino que ele ficou espantado, ele estranhou, ele questionou, mas quando ele viu quem era, ele agradeceu e ele elogiou. Vamos conferir Ruth, capítulo 3, verso 10 e verso 11. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira. Olha que interessante, olha o que ele estava falando para ela. O seu cuidado com tua sogra Noemi foi muito bom, mas agora você está tendo esse interesse que eu te resgate, é muito melhor ainda. E ele fala assim, olha, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. É por isso que as pessoas costumam dizer que Boaz já era um homem até mais velho, ou bem mais velho do que Ruth. E aí ele ainda fala, agora pois minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Olha o testemunho de Ruth, aquela mulher que era estrangeira. Toda a cidade sabia que era uma mulher amorosa, que era uma mulher cuidadosa, que era uma mulher virtuosa. E Boaz acolheu Ruth naquela noite. Ele mostrou-se muito cauteloso, ele se mostrou prudente. Havia um parente mais próximo do que ele, e este que era o mais próximo era o que podia fazer o resgate. Ruth, capítulo 3, verso 12 e verso 13. Porém, agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Olha a cautela de Boaz. Ruth não podia sair naquela noite, naquele momento, estava escuro, poderia ser perigoso. E ele pediu para ela ficar lá. Ele não tocou nela e ela continuou lá. No amanhecer, ele não despediu Ruth vazia, não, ao contrário, ele mais uma vez se mostrou generoso e provedor. Ruth, capítulo 3, verso 15, disse mais, dá-me a capa que tem sobre ti e segura-a. E ela a segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada e lhe as pôs em cima. Então foi para a cidade. Um homem de palavra, um homem que era honrado pelos outros. Boaz, este homem de palavra, logo em seguida foi resolver a situação de Ruth. Ele foi lá para a porta da cidade, ele falou com aquele parente, o fulano, que poderia resgatar a Ruth. Ele chamou também 10 anciãos como testemunha. O negócio que seria tratado era coisa séria. Ruth, capítulo 4, verso 5 e verso 6. Disse, porém, Boaz, no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. É interessante que nessa conversa, Boaz começa perguntando para o fulano se ele queria comprar as terras da mão de Noemi. Na hora, o fulano falou que sim. Aí é quando Boaz entra, olha, mas se você comprar a terra, você também vai ter que resgatar a Ruth, a moabita. Aí, na hora, o fulano desistiu. Imagina o alívio que Boaz teve. E Boaz, ele cumpriu com a palavra. Por ele ter sido um homem tão generoso, ele foi abençoado por Deus. Mas a gente vê que nessa conversa dele com o fulano, Boaz foi abençoado também pelos anciãos, pelo povo da cidade.
Ruth, capítulo 4, verso 11, e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Olha a bênção que eles estavam falando para Boaz, e esta bênção se cumpriu na vida de Boaz, na vida de Ruth. Eles se casaram, eles tiveram um filho que se chamou Obed, e Boaz, ele foi o bisavô do rei Davi, e a gente vê que eles estão na genealogia do nosso Jesus. Mateus capítulo 1, verso 5 e verso 6, que diz: e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Como é interessante nós vermos que o Senhor honra aqueles que o honram, e as atitudes de Boaz eram atitudes de homem que temia a Deus. Boaz demonstrou ser um homem usado por Deus a ponto dele estar na linhagem do nosso mestre Jesus. Ele se mostrou sempre um homem generoso, um homem bondoso, protetor, respeitador, um homem que honrava com a palavra dele. Ele era um homem respeitado na cidade, e quando no dia seguinte ele foi resolver o que ele tinha falado para Ruth, o Senhor abençoou. Ruth foi abençoada pelo amor que ela demonstrou com a sogra, mas ambos foram abençoados pelo povo, pelo próprio Deus. Eu vou concluir dizendo que a Bíblia, ela nos traz esse exemplo de Boaz, e mostra que Boaz, ele foi um homem valente, determinado, ele foi um homem poderoso, e ele foi um homem escolhido por Deus para da genealogia dele vir o rei Davi e vir o próprio Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.